Olá, tudo bem com você? Eu tô muito bem. E hoje eu venho conversar sobre um assunto que eu inclusive postei uma caixinha nos meus stories. Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, pode seguir lá, tá? Eu vou deixar o arroba aqui em algum lugar e aí vocês podem me seguir lá, tá? O tempo todo eu vou estar postando coisas sobre biomedicina, sobre chás, sobre o meu dia a dia, o meu cotidiano e os meus gatinhos e os meus cachorros. Bora lá pra pergunta? Olha bem para a tela do computador e me responda essa pergunta. Quando eu falo sobre chá, o que é que vem à sua mente? A realidade é que a cultura do chá aqui no Brasil, talvez, se tivesse um pouco mais de incentivo governamental, seria mais popular. Na nossa região, aqui no Planalto Norte, Santa Catarina, no geral, é muito comum a gente fazer uso de ervas medicinais como fitoterápicos. E eu tenho até uma história engraçada de uma amiga que ela morava aqui e voltou para a cidade natal dela, que é Prudentópolis. E o nome dela é Tati, ela é veterinária e ela voltou para lá e tal. E numa das nossas conversas, ela comentou comigo, cara, uma vez quando eu era criança eu fui atropelada na esquina de casa e eu tava lá, tipo, deitada no chão e tal, né, morrendo de dor. Minha mãe veio correndinha assim, olhou pra mim e falou, meu Deus, Tati, meu Deus, fica aí, não se mexe que eu vou fazer um chá. Gente, é sério, eu vou mandar esse vídeo pra Tati e eu vou pedir pra ela comentar aqui embaixo porque é verdade, tá? Então assim, eu tô contando essa história da Tati, que é trágica, mas que é engraçada ao mesmo tempo, só para ilustrar um pouquinho o uso realmente das ervas medicinais aqui no sul. Só que assim, gente, na verdade, verdadeira mesmo, o nome do uso de ervas medicinais não é chá. O uso de ervas medicinais é chamado de tisana. E agora, o que é tisana? Nada a ver. Sempre conheci como chá. Então, na realidade, o mundo inteiro reconhece como chá uma única espécie de planta, que é a Camellia sinensis. E aí tem, claro, vários gêneros, né? Camellia sinensis, Camellia sinensis assâmica, mas todas derivam da mesma planta. E aí, matinhos como a camomila, o hortelã, o hibisco, o capim-limão, todos esses que são usados como ervas medicinais, na verdade são considerados como tisanas. É só uma outra nomenclatura para não confundir. Tá? Até porque a gente vê aqui no Brasil que como a gente chama de chá tudo que vem de planta, é bem confuso quando eu vou falar chá e eu quero me referir a Camellia sinensis e bem no fim todo mundo entende que chá é hortelã, é chamate, enfim, tá? Mas Érica, da onde é que surgiu a Camellia sinensis, da onde é que surgiu o chá, da onde é que surgiu a tisana? Para eu poder explicar isso para você, a gente vai ter que voltar 5.000 anos atrás, na dinastia chinesa. Mais especificamente no governo do imperador Shen Nong. Eu não sei se eu tô falando certo, tá, gente? Eu não sou chinês, não sei falar a língua, tá? Mas eu vou escrever aqui, Shen Nong, tá? Ele também era conhecido como o curador divino. Naquela época na China estavam acontecendo muitos surtos epidemiológicos e ele, como um cientista e sempre gostava muito de pesquisar, ele deu a ideia e na verdade criou a lei de que todos os chineses antes de tomar a sua água deveriam ferver ela. E aí, enquanto o imperador chinês fervia a água dele e tal, foi botar no copinho dele lá, e caiu uma folha dentro do copo dele, de uma árvore super alta e tal, e aí ele percebeu, deixou a folha lá dentro porque ele ficou curioso, e ele percebeu que dentro daquele copo dele, a água começou a mudar de cor. Ela começou também a emitir alguns aromas diferentes, e quando ele experimentou, o sabor que ele descreveu foi como refrescante. Essa história remete a uma bebida muito tradicional, muito consumida pelos monges budistas. Na época, a Camellia sinensis era somente cultivada no Himalaia. Isso que eu tô contando agora aconteceu na dinastia Tang. Não é o suquinho Tang, tá? Aproximadamente entre os anos 618 e 906. Nesse momento, um monge chamado Lu Yu, também eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, criou um livro, que na verdade na época não se chamava livro, né? Mas criou ali um guia, um passo a passo de uma determinada planta. Na época ela era chamada de Chá Ting, acho que é isso.
Vou deixar aqui escrito também. E nesse manual que ele escreveu, ele contava como pegar as folhas, né? Todo o processo manual de retirada de folhas, se usava caule, se usava broto, se usava folhas mais velhas, folhas mais novas, se usava talos também. Além de, claro, várias formas de como cultivar em diferentes locais e formas de fazer, ok? Naquela época, a forma de fazer chá era pela decocção. Decocção é você pegar as folhas e macerar, né? Então, é igual lavar pano de prato. Você pega e faz assim, né? Amassa umas nas outras e faz aquele atrito para que saia todas as propriedades da planta. Depois disso, aquela água suja, digamos assim, era misturada com leite e casca de laranja. Na dinastia Ming, por volta dos anos 200 depois de Cristo, é que mudou de decocção para infusão, que é a forma como a gente conhece hoje, né? Coloca ali a água morna em uma determinada temperatura e coloca as folhas em cima e abafa para que saia somente as propriedades, principalmente sem os antioxidantes. Em 375 depois de Cristo, o chá já era a bebida mais consumida na China. E agora vamos voltar um pouquinho mais perto da nossa realidade. No ano 1560 é que o chá começou a se espalhar pelo mundo. O primeiro país europeu a consumir o chá foi Portugal. Porém, o primeiro país que realmente importou o chá foi a Holanda. Isso aconteceu mais ou menos no século XVII. E aí, só em 1650 é que os holandeses levaram o chá para as Américas. E olha só que legal, o primeiro contato que o Brasil teve com o chá foi justamente com a realeza. Em meados de 1800, o rei Dom João IV, que era o rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, trouxe para o país em 1812 sementes dessa plantinha para poder cultivar ela aqui. Mais especificamente, ele plantou elas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que existe até hoje. Um pouco mais tarde, em 1935, o chá ganhou força novamente no Brasil, graças a um rapaz chamado de Torazo Okamoto. Também vou deixar o nome dele aqui que eu acho que eu tô falando errado. Esse cara importou sementes de chá lá do Sri Lanka. E olha só que interessante, na época que ele trouxe essas sementes, era proibido, era lei, não poderia ser trazido ou levado nenhum tipo de semente para fora dos países, tá? Então o que ele fez? Ele pegou as sementes e botou em miolos de pão. E assim, realmente, com aquelas vistorias que tinham nos navios, as sementes da Camellia sinensis acabaram passando batido. E basicamente com essa história inteira que eu quis contar para vocês, que na verdade eu resumi bastante, mas que já deu para ter uma ideia, esse é o motivo da Camellia sinensis ser considerada chá e as ervas medicinais serem chamadas de tisanas. Nossa, Érica, mas que chato, né? Só uma planta considerado chá? Então quer dizer que eu vou tomar um único chá na vida inteira? E aí é que você se engana. Eu gosto de falar essa frase das professoras Carla e Carol, eu gosto de reproduzir essa frase porque ela é muito real. Você pode tomar um tipo de chá por dia, todos os dias da tua vida, que você nunca vai experimentar o mesmo chá. Faz sentido pra você? Não faz? Faz? Ai, Érica, como assim? Gente, é que assim, cada cultivo de chá, cada plantação, ela vai depender de vários fatores, né? Que é o que a gente chama de terroir. O que é isso? Isso é o clima do local, o solo que está sendo plantado, se existem árvores em volta ou não para contribuir com a umidade, em qual período da plantação choveu, isso também é muito importante na Camellia sinensis, tá? Qual é o clima que ela está sendo desenvolvida, se é tropical, subtropical. Então, assim, existem diversos fatores que fazem com que você tenha chás diferentes, né? Por exemplo, das famílias de chá da Camellia sinensis, a gente tem 5 grandes famílias, que é a família dos chás pretos, dos chás escuros, dos chás oolong, dos chás brancos e dos chás verdes, tá? E não quer dizer chá preto, chá vermelho, chá branco, chá verde, isso não quer dizer a cor do licor, não quer dizer a cor da folha, tá? É só uma nomenclatura.
Ah, e tem mais uma. Você pode fazer, por exemplo, uma colheita mecânica ou uma colheita manual. Tem muita fazenda até hoje que faz toda a colheita manual. E assim, não é arrancar o pé, é arrancar folhinha por folhinha, sabe? Eu tenho uma foto aqui que eu vou deixar, vou pedir para o editor colocar aqui essa foto das mulheres, né? Elas carregam um balaio aqui nas costas, uma cesta, e elas arrancam e vão colocando na cesta. E aí cada tipo, né, cada família de chá, ela faz um processo diferente, quais folhas são tiradas são diferentes. Por exemplo, nos chás brancos é muito tirado o broto, né, o broto, e no máximo até a segunda folha, para ser muito, assim, é broto, primeira folha. Os chás pretos usam, assim, para ser bastante, usam até a quinta folha, usam um pouco os brotos, sabe? Então, cada parte da planta vai determinar qual tipo de chá, né? Níveis de oxidação, como ela é armazenada, como ela é processada, sabe? Então, e existem outros parâmetros, tipo, o japonês, a média de umidade das folhas do japonês é de 2 a 3%, enquanto o da China é um pouquinho mais alto, sabe? Então, cada local tem a sua cultura e faz de forma diferente. Então, apesar de ser a mesma planta, são muitos tipos de chás diferentes que podem ser extraídos dela. Deu para entender? Cara, bastante coisa, né? Pois é. Então, eu quero trazer, na verdade, uma série de vídeos pra gente conversar um pouquinho sobre a Camellia sinensis, né? Porque apesar dela ser muito famosa para fora do Brasil, no Brasil ela é quase desconhecida, né? Como eu falei lá no começo, não teve muito incentivo de plantio, nem nada. Então, tipo, o Brasil, que é gigantesco e tem o clima tropical ideal para a plantação da Camellia sinensis, não tem muita plantação, né? E as que tem, na verdade, são de famílias japonesas ou chinesas que vieram para o Brasil e tem lá suas fazendas há mais de 50, 60 anos, que eu consigo citar, assim, sabe? Então, no Brasil é uma cultura que realmente precisa voltar a pegar, porque o chá é uma coisa muito legal, ela é muito cultural, né? E quando a gente pensa em chá, a gente pensa, na Rainha Elizabeth, fazendo o chá das 5 e não sei o quê, porque foi dessa forma que ele foi mais conhecido pelo mundo, né? Mas ele nem se originou dos ingleses. Então, eu acho muito legal a gente conhecer um pouquinho da história, né? De como que ele é formado, como que é feito, quem colhe, como que é armazenado, sabe? Quanto tempo ele leva para virar o chá que a gente conhece, tá? Então, se você também tem essa curiosidade, não perca, tá? A gente vai fazer uma série de vídeos. Não vou prometer pra vocês, tipo, vai ser uma vez por mês, nem nada assim, mas vai ter os vídeos, tá bom? Um beijão e até mais!